Você já viu alguém comemorar porque o projeto foi aprovado na Lei Rouanet, achando que o dinheiro já ia cair na conta e meses depois descobrir que não tinha verba nenhuma? Isso acontece o tempo todo. E acontece porque edital de fomento e Lei Rouanet são tratados como se fossem a mesma coisa, quando na prática funcionam de um jeito completamente diferente. Nesse vídeo eu vou te mostrar essa diferença de um jeito que você nunca mais vai confundir. Inclusive, tem uma pegadinha no meio do caminho que engana até quem já escreve projeto há anos, e eu vou mostrar qual que é. Eu sou Carla Mariani, fundadora do Clube EMA, e aqui a gente fala sobre projetos culturais, editais, leis de incentivo e tudo aquilo que parece muito mais complicado do que realmente precisa ser. Então, se você escreve projeto para editais, já se inscreve no canal, ativa o sininho, porque esse assunto vai aparecer bastante por aqui, viu? Todo ano tem artista que perde tempo precioso escrevendo um projeto para o caminho errado. Monta o dossiê inteiro pensando em fomento, quando o que precisava era estratégia de captação. Ou o contrário, fica esperando um edital abrir, quando o caminho do projeto dela era ir atrás do patrocínio direto. E tem um prejuízo pior que o tempo perdido, que eu vou te mostrar no final dessa parte. Ele acontece dentro do texto do projeto e é o tipo de coisa que faz um parecerista te desclassificar sem nem te dizer por quê. Entender essa diferença logo no início economiza meses de trabalho. Então vamos começar pelo edital de fomento. O edital de fomento é simples. Ele é um concurso. Simples assim. Um órgão público ou uma empresa privada, eles abrem uma seleção, você inscreve o seu projeto, uma comissão avalia todo mundo pelos mesmos critérios e quem pontua mais alto dentro do número de vagas que tem ali é aprovado. Se você foi selecionada, a verba vem direto para você. Não precisa correr atrás e nem pedir verba para qualquer outra empresa e qualquer coisa depois, a não ser, claro, que o seu projeto precise de mais dinheiro do que o que você concorreu ali. Exemplos disso são os editais da Lei Aldir Blanc, a PNAB, os editais da Funarte, o PROAC Editais em São Paulo, né? Enfim, tem muitos outros editais aí, Brasil inteiro, editais das secretarias estaduais e municipais de cultura. Então, você concorre, ganha ou não ganha, e se ganhar, o valor é liberado conforme o cronograma do edital. Então, guarda essa palavra. Edital de fomento direto é um concurso. É como se fosse um concurso público, só que para artista. É a única coisa que você precisa lembrar sobre fomento, tá? Agora vem a lei de incentivo, e aqui é onde gera muita confusão. As leis de incentivo, como a famosa Lei Rouanet, eles não são um concurso que te entrega uma verba. Eles são um mecanismo de incentivo fiscal. O que acontece na prática é assim, você submete seu projeto para o Ministério da Cultura, através do SALIC, ou pelas plataformas dos governos estaduais e municipais. E se ele for aprovado tecnicamente, ele ganha uma chancela e um número de projeto. Esse número ele permite que as empresas ou pessoas físicas destinem parte do seu imposto de renda, no caso da Lei Rouanet, que é imposto de renda, dos estados geralmente é o ICMS, e as leis municipais, o ISS. Então, é um imposto de renda que essas pessoas e empresas já pagariam de qualquer forma, elas destinam para o seu projeto, em vez desse dinheiro direto para o governo. Tá? É basicamente isso. Então, você não aprova a Lei Rouanet e ganha dinheiro do governo. Não é assim que funciona. Você aprova a Lei Rouanet ou qualquer outra lei de incentivo e você tem que correr atrás de uma empresa ou pessoas físicas, né, para patrocinar o seu projeto. Para deixar isso bem claro, não é porque você aprovou na Lei Rouanet que as pessoas ou empresas são obrigadas a patrocinar o seu projeto. Elas patrocinam se elas quiserem, tá? A aprovação, ela te dá o direito de captar. Ela não te dá a verba nem o direito de você ter essa verba, tá? E como eu falei, não é só a Lei Rouanet. Cada estado tem sua lei de incentivo, quase sempre são os ICMS, né? E quase todas as cidades, né? A maioria das cidades também, dos municípios, também tem leis de incentivo municipal, que é através do ISS. Mas não é só, a gente também tem a lei do audiovisual, que é uma lei federal, e ela tem uma lógica própria dela ali. O erro mais caro que eu vejo o artista cometendo é ter a aprovação na Lei Rouanet,
comemorar como se aquilo fosse uma vitória, que em partes até é, mas depois dela, você ainda tem que pensar que você tem que convencer uma empresa a te patrocinar, a patrocinar o seu projeto ali. Então, essa é a grande diferença entre o edital de fomento direto, que é onde você pega o dinheiro já na sua conta, e a lei de incentivo, onde você tem a aprovação, claro, depois de passar por toda uma tecnicalidade ali, óbvio que você consegue ser reprovado em leis de incentivo, dá para ter essa reprovação, mas acaba sendo muito mais fácil, que a parte difícil mesmo é captar o recurso. E aí tem uma coisa que, se fosse só isso, talvez não fosse tão difícil de confundir. O problema é que tem alguns casos que parecem que são uma coisa e, na verdade, elas são outra. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo mesmo, a gente tem o PROAC ICMS e o PROAC Editais. Eles têm o mesmo nome, eles são da mesma secretaria, mas os mecanismos são opostos. O PROAC ICMS é uma lei de incentivo e o PROAC Editais ele é de fomento direto. Se você acabar trocando um pelo outro, você pode montar um projeto inteiro errado, né? A outra pegadinha é a PNAB, porque muita gente diz que a PNAB ela é lei de incentivo, mas ela não é. Ela é um repasse do governo federal para estados e municípios e ela vem como fomento direto. Então, o que acontece? O governo federal ele repassa esse dinheiro, né, para estados e municípios, e estados e municípios abrem esse chamado concurso público para artistas, para que você possa inscrever o seu projeto e concorrer a essa verba aí para a realização do seu projeto cultural. Tem uma outra pegadinha que talvez seja a mais chata de entender, que é a seleção das empresas privadas. O que acontece? Muitas empresas privadas como Petrobras, a Vale, Ambev, a Shell, Claro, Nubank, eles abrem editais de fomento direto. Só que qual é a pegadinha disso? Para você participar desses editais, você precisa ter uma lei de incentivo aprovada, tá? Então, assim, quero me inscrever no edital da Ambev, eu preciso ter uma lei estadual de cultura, o ICMS, para que a Ambev consiga abater dos impostos. Então, assim, é importante ter essa lei de incentivo se você pretende concorrer a esses editais de empresa privada. Praticamente todos os editais de empresa privada, eles pedem que você tenha aprovação em alguma lei. Uns pedem Lei Rouanet, outros pedem o ICMS e alguns pedem o ISS também. Isso é um edital, sim, mas é um edital que pede que você tenha aprovação em algumas dessas leis que foram citadas aqui no vídeo já, beleza? E aí que tá aquele prejuízo que eu falei lá no começo. Quando você confunde os dois, você não perde só o tempo. É que a confusão vaza para o texto. Então, se você só confundisse e... Nossa, tudo bem, agora já está pronto, eu vou enviar para cá. O que acontece? Se você escreve uma lei de incentivo num edital, na lei de incentivo você precisa justificar por que você vai concorrer, no caso da Lei Rouanet, por que você vai concorrer ao artigo 18 ou porque você vai concorrer ao artigo 26, que são dois artigos diferentes, que isso é um papo para outro vídeo, né? E aí você precisa justificar isso ali. Você coloca isso num edital de fomento direto, não faz o menor sentido, o parecerista vai saber que você copiou e colou direto da Lei Rouanet, tá? Então é sempre importante você ter o seu projeto mãe, que isso também é um assunto para um outro vídeo, mas esse projeto mãe se adaptar aí a outros editais e outras leis de incentivo. E agora eu quero mostrar para você como é que eu faço isso na prática. Como é que eu decido e como é que eu escrevo para os meus projetos, para os projetos das pessoas que contratam a minha consultoria para editais e leis de incentivo, tá? Então vou abrir uma tela aqui. Essa daqui é a nossa IAEMA. A nossa IAEMA, ela tem um bloco que se chama Análise do Edital. Então eu vou começar um projeto novo para mostrar aqui, para você dar uma olhada. Projeto YouTube. Então, quando eu faço meu projeto YouTube, eu entro aqui, já vai direto para minha análise do edital. E repara que ela já pergunta se eu quero
participar de uma lei de incentivo ou de um edital cultural. Então, ó, vou clicar aqui em lei de incentivo e olha o que ela me dá. Ela me dá as leis de incentivo que ela já tem carregadas nela, então a Lei Rouanet, a Lei do Audiovisual e os incentivos ICMS de vários estados, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Paraná, Bahia, Goiás, Santa Catarina e o Distrito Federal, Brasília. A gente vai colocar todas, né? A gente está no processo de colocar todos aqui. Então, ela já tem isso dentro dela, então ela entende muito sobre as leis de incentivo. E aí ela me pergunta, qual delas você quer usar? É só escolher o número ou o nome. E aí se eu coloco a Lei Rouanet, ela vai me fazer uma análise baseada em todo o manual da Lei Federal de Incentivo à Cultura. Agora, olha só, se eu pergunto isso aqui para ela. Se meu projeto for aprovado, a verba cai na minha conta? Vamos ver o que ela vai responder. Olha só o que ela me respondeu. Na Rouanet, você não recebe a verba pronta na conta. O que acontece é, o projeto é aprovado, você capta com patrocinadores, os patrocinadores depositam direto nas contas bancárias abertas no Banco do Brasil, que a própria Lei Rouanet abre para você, o próprio Ministério da Cultura abre para você. Com esse dinheiro captado, você executa o projeto. Então, ela mesma aqui está me dando, né? Ó, você tem até 36 meses para captar o mínimo de 10% do valor total. Se não conseguir 10%, o projeto é arquivado definitivamente. Tá bom? Então, é mais ou menos isso aqui, essa parte da EMA. Agora eu vou mostrar ela fazendo o edital cultural. Então, a mesma coisa, eu vou clicar em edital cultural de fomento direto. Ela já tem pré-analisado o edital da Ambev, então eu vou pedir para ela analisar o edital da Ambev. E aí vocês vão ver. E aí você vai ver como é legal isso também que ela faz. Ela vai analisar e vai dar os 10 pontos, como ela deu o da Lei Rouanet, ela vai dar os 10 pontos do edital da Ambev. E olha que legal, uma informação importante. Esse edital não é de fomento direto, ele é patrocínio via leis estaduais de incentivo fiscal. Isso significa que o recurso vem por renúncia fiscal, não é dinheiro direto do órgão, você capta com empresas que deduzem imposto estadual. Você tem certeza que seguir por esse caminho ou prefere procurar um edital de fomento direto? Se você quiser prosseguir com a Ambev, sem problema, prossiga. Então é exatamente aquilo que eu falei antes, né? E pronto, ela me deu os 10 pontos de atenção do edital da Ambev. E tem uma coisa que eu botei de propósito dentro dela. Se for um projeto voltado para a Lei Rouanet, ela já sabe o que tem que ir na justificativa. Se não for de lei de incentivo, se não for para a Lei Rouanet, ela já sabe que ela não pode escrever aquilo que eu falei antes sobre o porquê do artigo 18 ou o porquê do artigo 26. Então isso é muito interessante na EMA também. Então é isso, ela simplesmente não deixa esse tipo de erro acontecer. E aí, é o que eu falo sempre, saber a diferença entre os dois já evita o erro mais comum. E aí a EMA, ela resolve a primeira metade do trabalho, que é descobrir o mecanismo e escrever o projeto certo para ele. Só que se o seu caminho for lei de incentivo, aprovar é a metade desse caminho. A outra metade é a captação. Material de apresentação, argumento de contrapartida, como abordar uma empresa, como manter esse relacionamento. E é aí que morre a maior parte dos projetos aprovados. Eles têm um número de projeto, têm o direito de captar e ficam parados esperando alguém conhecer. E foi por isso que eu criei a Ematrocínio. Ela pega o seu projeto, aquele mesmo que você acabou de escrever, e monta em cima dele um material de captação e a estratégia de abordagem. Eu vou deixar aqui na descrição o link para as duas plataformas para você conhecer. E se você gostou desse vídeo, se ele tirou suas dúvidas em relação ao que é edital de fomento direto e lei de incentivo, já se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.